Quem és tu? Sabes? Já alguma vez paraste para pensar quem é que tu és, quem é que tu queres ser na tua verdadeira identidade? Já alguma vez paraste 5 minutos para pensar nisso? Houve uma grande probabilidade de teres pensado no teu nome, tua idade e o que é que fazes da vida. Que é o que nós realmente pensamos assim. E se eu tivesse dado mais tempo, tu ias começar a pensar em 2, 3 qualidades. Depois paravas um bocado, não sei, começavas a pensar nos defeitos. Esse é normalmente o processo quando perguntas a uma pessoa quem é que ela é. Porquê é que é importante nós sabermos quem é que nós somos? Simplesmente para nós sabermos o nosso valor. Tu ao saberes quem eres, saberes a tua identidade, já podes ter um bocadinho mais de autovalorização, isto é aquela tradução de self-worth, e a partir daí consegues ter mais autoestima. Autoestima não existe sem self-worth, autovalorização. Mas isto da valorização ou desvalorização é todo um processo. Começa com a linguagem que nós temos com nós próprios. Como é que é a tua linguagem contigo mesmo? Se for este tipo de linguagem, eu sou uma merda, eu não consigo fazer nada de jeito, está na altura de mudar. É também a linguagem que as outras pessoas têm connosco. Se nós temos uma pessoa chegada, uma pessoa que tem influência na nossa vida, se essa pessoa disser que nós não conseguimos fazer nada, que nós não sabemos fazer nada de jeito, nos deitar abaixo, principalmente quando nós somos tão jovens, nós vamos crescer com essa ideia na cabeça. E aí passo para o ponto 2. A maneira como nós falamos, ou a maneira como falam connosco, o que dizem ou o que dizemos, isso influencia muito, porque isso cria limitações para o nosso cérebro. A partir do momento em que nós começamos a repetir uma coisa muitas vezes, que há ali um padrão, o nosso cérebro começa a acreditar que aquilo é a verdade. Ou seja, se tu estás sempre a dizer que és uma porcaria e que não consegues fazer nada bem, é essa a tua realidade, é isso que o teu cérebro acredita, mesmo que isso não seja verdade. A boa notícia é que quando descobres esse comportamento que tens, essa maneira como tu falas contigo, a partir do momento que tu descobres, tu podes trazer esse comportamento para o teu consciente e podes começar a trabalhar neles e por fim podes descobrir a tua verdadeira identidade, quem é que és, quem é que queres ser e trabalhar nisso. A maior parte das pessoas até devem trabalhar um bocadinho mais nelas, para chegarem a um ponto em que elas estão realmente bem com elas mesmas. E como é que podemos descobrir a nossa identidade? Simples. Tem que pensar um bocadinho. Vou-vos deixar aqui algumas sugestões de perguntas para vocês pensarem e chegarem a uma conclusão. Pensa em pelo menos 10 características que tenhas. Aqui eu quero só mesmo qualidades, porque depois uma pessoa tende a pensar só nos pontos negativos e isso não é bom. Porque a maior parte das coisas negativas que nós temos não são partes da nossa personalidade, são comportamentos que nós temos. Tal como eu já falei nisso, o caso da preguiça. Olá, eu sou a Bruna e sou preguiçosa. Não, a preguiça não faz parte da minha personalidade maravilhosa. A preguiça é um comportamento que se tornou num hábito que eu tenho. De seguida, podes pensar em coisas a melhorar. Coisas a melhorar, vais pegar nas coisas negativas que viste nos hábitos ou mesmo na tua maneira de ser, são negativas, e vais escrever isso de maneira positiva. Por exemplo, não vais escrever deixar de ser preguiçosa ou não ser tão desorganizada. Não, vais escrever ser mais organizada, começar a ser mais ativa ou ter mais paciência. Tudo o que tu queres mudar, escreve de maneira positiva. Não queres deixar de ser, queres começar a ser o oposto. Conquistas de que tens orgulho. Muita gente não pensa em muita coisa que tem, muita coisa que já conseguiu, por achar que é uma coisa normal da vida, que é um processo. Não. A partir do momento em que tu, num dia mau, resolves sair da cama, isso é uma conquista. Mas eu tenho que fazer xixi. Não. Podes-te mijar na cama. O facto de comprares um carro é uma conquista. Estás a viver sozinho é uma conquista. Teres um curso é conquista. Isso são coisas que as pessoas menosprezam porque acham que faz parte da vida. Não, penses só naqueles big achievements. Não, pensa em coisinhas pequenas também. Porque são nessas coisas pequenas que as coisas que nós mais valorizamos estão. Qual é que é o teu maior medo e como é que podes enfrentá-lo? O meu maior medo? Eu não tenho medos. O meu maior medo é morrer. O teu maior medo é morrer porquê? Pensa nisso. Porquê? Porque morrer jovem e não conseguir aproveitar as coisas todas? Ou porque vou morrer e vou deixar para trás as pessoas que eu gosto? Aí já faz um bocadinho mais de sentido. E se for esse o caso, pensa, ok, como é que podes enfrentar esse medo? Eu também foi por um exemplo assim um bocado dark, né? Mas, por exemplo, o meu maior medo
neste momento é de falhar. Eu tenho medo de não conseguir ajudar as pessoas com esse curso. Mas eu tenho a consciência que eu tenho que continuar a tentar e que falhar não é nada do outro mundo e é falhar que se aprende. Ou seja, eu a falhar posso aprender com os meus erros. Coisas pelas quais estás grato neste mundo. Tira 5 minutos, faz uma listinha de coisas que estás grato. O que é que te faz feliz? O que é que te deixa em paz? Isto já vai um bocado ali na zona do self-care. Coisas que te fazem feliz. Por exemplo, a mim uma coisa que me deixa super feliz, me deixa muito em paz, pôr do sol. Adoro. E por último, já alguma vez pensaste qual é o teu lema de vida? Porque o teu lema de vida influencia muito a maneira como tu vês e fazes as coisas. Por exemplo, o meu lema de vida é aproveita enquanto dura. Porque eu antes ficava mesmo muito triste por as coisas acabarem. Se elas acabam, por algum motivo é. E esse lema de vida ajudou-me a aproveitar melhor as coisas e a ter uma mentalidade diferente quando elas terminam. E pronto, este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Percam 5, 10 minutos a fazer este exercício porque realmente vocês podem vir a descobrir muita coisa sobre vocês mesmos. Coisa que vocês não tinham pensado antes. Não custa nada. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de partilhar com amigos. E é isso. Beijinhos e até para a semana.